Fabíola, eu entrego tudo, porque eu acho que faz parte do contrato de uma liderança que quer mudar o Brasil com o povo brasileiro, que esse bastidor também seja absolutamente partícipe de todo mundo. Então, veja, são dois assuntos que a sua pergunta encerra, embora eles possam convergir no futuro. Neste momento da vida brasileira, existem duas grandes forças partidárias que não têm candidato e que ainda estão sem definir concretamente o que é que vamos fazer com o posicionamento na sucessão presidencial. União Brasil, que é resultado de uma fusão do DEM com o PSL, essa é uma informação importante, porque eu vou precisar dela logo mais, e o PSD, que até ontem tinha a possibilidade de lançar o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para a presidência da República, cogitou de lançar o Eduardo Leite, e nas duas questões não aconteceu de confirmar a candidatura, então o PSD, que é presidido pelo Gilberto Kassab, permanece ainda sem uma posição definida. Então, diante desse quadro, eu tenho me movimentado porque eu costumo respeitar as organizações, diferentemente, por exemplo, do Lula, que está destruindo tudo quanto é de organização partidária, especialmente aquelas que podem fazer sombra a um pensamento mais crítico, mais progressista, mais decente da vida brasileira, como está fazendo com o PSOL, com o PCdoB, com o PSB, que é uma tragédia. Eu respeito. Então, eu confinei meu esforço de diálogo com essas duas forças. Então, a primeira resposta é sim, eu tenho conversado bastante, sendo que, no caso do DEM, que é uma parte importante do partido hoje, presidido pelo meu amigo Luciano Bivar, que vem da fusão com o PSL, já vemos de um entendimento antigo. Apoiei Mauro Mendes no Mato Grosso, por exemplo, apoiei Ronaldo Caiado em Goiás, por exemplo, apoiamos, enfim, o Bruno Araújo, Bruno, prefeito de Salvador, lançamos a vice agora nas eleições. Portanto, já é um entendimento que vem antigo e desdobra o entendimento que aqui no Ceará também já tem mais de 2 décadas nossa parceria. Quando o PSL se funde, há uma novidade, e eu, então, tenho uma novidade aí, que é a presença desse grupo, com quem eu tinha divergências absolutamente insuperáveis, na proporção que, no primeiro momento, representava o partido do Bolsonaro, no segundo momento, filiaram o Moro. Porém, generosamente, o Luciano Bivar me convida para conversar. Eu vou a um jantar em Brasília, não tem nem um mês esse jantar, e ele me pergunta se lançando o candidato, eu aceitaria um apelo dele para sentar numa mesa de diálogo com essas outras tantas forças que, tendo candidaturas, representam um antagonismo a essa polarização que eu também censuro. Esse traço nós temos em comum. Eu, falando agora dessa segunda etapa da pergunta, eu considero que dialogar nesse instante é fundamental. É absolutamente fundamental, mas a minha condição para esse diálogo, que era não ter um inimigo da República na mesa, está superada. Não é? Agora nós temos que entender qual é o sentido desse diálogo. E o sentido desse diálogo, para mim, são dois, absolutamente imediatos um ao outro. Primeiro, aprofundar um diagnóstico para ver se é comum entre nós a inteligência do que está acontecendo com o Brasil. Qual é a causa da doença? Por que a renitência? Por que a perplexidade, a profundidade dessa crise brasileira? Segundo, daí derivado, um diagnóstico. O que é que nós pretendemos fazer? Porque, de novo, o diálogo parte de uma página em branco, e eu estou disposto a fazer esse diálogo. Mas o fim dele, eu não sei o que é que vai ser. Persistirei, portanto, respondendo ainda a primeira parte da pergunta, no diálogo com as duas forças que não têm candidato. E admito, a partir da convocação do Luciano Bivar, que é também pré-candidato do União Brasil, admito sentar numa mesa para conversar com essas condições. Admite não ser cabeça de chapa, Ciro, porque essa é a grande questão, né? Talvez o primeiro candidato a aparecer foi justamente o seu nome, né? Que já falava que ia ser candidato. O senhor aceitaria não ser o cabeça de chapa, por exemplo? Fabíola, deixa eu só acrescentar uma coisa. O presidente do PDT disse que a candidatura do Ciro é irremovível. Então, qual é o pressuposto para isso? O senhor aceitaria desde que o senhor seja o candidato? Como é que é? Não, veja, um diálogo é um diálogo. Então, o diálogo pressupõe uma página em aberto, mas a gente não pode sentar para esse diálogo, e é natural do jornalismo. Vocês querem antecipar. O quente do assunto é se nós vamos conseguir aí um conchavo em que apenas um de nós seja candidato. Mas eu estou dizendo aqui que eu sento para dialogar, e quem senta para dialogar mesmo. Eu tenho um treinamento democrático. Agora, nem eu exijo que ninguém retire a candidatura e nem eu posso chegar dizendo que admito retirar a candidatura. Por quê? Porque a condição é se nós vamos achar um traço em comum em que essa reunião não seja um grande conchavo, mais um grande conchavo despolitizado, sem compreensão programática, sem cimento, porque a tarefa não é só derrotar o Bolsonaro.
A tarefa não é só impedir que o Brasil caia de volta na tragédia do lulopetismo corrupto. A tarefa é construir um caminho para o Brasil em cima de uma crise que vai nos deixar um país com terra arrasada. Agora, Ciro, você chegou a definir essa união que vai juntar no mesmo palanque Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Guilherme Boulos como um casamento de jacaré com peixe-boi. E como é que você define o híbrido que resultaria de uma junção de Ciro Gomes com o conservadorismo do Kassab e com a falta de definição de um Luciano Bivar? A questão que define, eu estou tentando responder nas perguntas anteriores, Josias. Veja, o Brasil tem uma emergência. A emergência é o calendário eleitoral. Mas o Brasil tem um problema de fundo, que é, volto a dizer, a mais grave, mais renitente, mais complexa crise econômica. Portanto, o diálogo tem que ser em cima, basicamente, da tentativa de achar traços em comum de um diagnóstico dessa crise e a terapêutica que nós temos que construir. Se a gente sentar achando que vai ser só um conchavo, o que resultaria disso seria uma coisa mais ou menos parecida com essa mesmo, sabe? Reunião de jacaré com peixe-boi. Não pode ser assim. No meu caso, não será assim. O que eu estou disponível para conversar é sobre as bases de um projeto nacional de desenvolvimento e eu não sou dono da verdade, mas eu tenho uma base para começar a conversar isso daí. E há muitos traços em comum, porque esse projeto que eu defendo precisa de uma amplíssima aliança de centro-esquerda, que na prática deve conciliar o setor produtivo da economia brasileira com o mundo do trabalho que está sendo destruído no Brasil. A soma de informalidade selvagem com desemprego aberto já alcança quase 70 de cada 100 brasileiros. O endividamento das famílias é o maior da história. 72% das famílias brasileiras estão endividadas, 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC, 33 milhões de brasileiros ganhando menos do que o salário mínimo, que, por sua vez, é o pior poder de compra dos últimos 15 anos e só perde por valor do salário mínimo da Venezuela. Estou dando aqui exemplos práticos. Essa tarefa não se basta em derrotar o Bolsonaro, como todos os democratas queremos. É preciso entender o que causou o Bolsonaro. O Bolsonaro não caiu de Marte. O Bolsonaro desceu na Terra, no Brasil, e se transformou em presidente da República por causa do colapso moral e do colapso econômico que o Lula e o PT produziram. Mas qual é a afinidade política que o senhor tem programática com quem o senhor já definiu como viúva do bolsonarismo, viúvas de Bolsonaro? O Moro saiu, mas o Dória continua lá, né? Por isso que eu estou dizendo da metodologia. Nós precisamos defender um diálogo em que eu compreendo. Veja, a minha questão, quando eu falo viúva do bolsonarismo, é olhando para o alinhamento das pessoas, dos grupos políticos, na eleição passada. Evidentemente que se as pessoas rompem com esse passado de forma crível, honesta, não é? E se colocam olhando para o futuro, inclusive fazendo autocrítica de que aquilo foi um gravíssimo erro, quem sou eu para julgar essas pessoas? Isso simplesmente é a situação de 70% do povo brasileiro, o meu povo. O nosso amado povo brasileiro, numa proporção de 70 de cada 100 em São Paulo, onde vocês estão, ou em Brasília, onde está o Josias, ou em Minas Gerais, né, votou no Bolsonaro. O nosso povo é ex-bolsonarista, porque foi enganado. E está querendo agora, não é, que a gente resolva esse problema fazendo de conta que o Bolsonaro caiu de Marte. Não posso permitir que isso aconteça. Então, o diálogo sim, vamos conversar. Agora, eu, por exemplo, em 2018, estava contra o lulopetismo corrupto e contra o bolsonarismo boçal. Essa é a minha posição desde sempre.